Irmãos, a paz do Senhor, quero deixar um versículo aqui, vou ser rápido e breve. Isaías 53, no versículo número 2, diz assim: Ele cresceu diante dele como um broto em enterro, e como raiz de terra seca foi tirado. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência que desejávamos. Irmãos, olha que tremendo, Isaías 53, no versículo número 2, Isaías ele disse acerca de Jesus. Isaías está falando do Messias, do Cristo que haveria de vir à terra. Só que percebe que Isaías falou, ele cresceu como um broto e foi tirado, ele foi subindo de uma raiz de terra seca. Então percebe que Isaías diz que ele cresceu como um broto. O broto é uma planta. Estava dizendo que Jesus cresceria aqui. Só que ele vai ser tirado como raiz de terra seca. Essa é a parte que eu quero que você entenda. Por que Isaías falou que Jesus ele foi tirado como raiz de terra seca? Percebe, irmão? Olha que negócio bem forte. Isaías diz que ele foi tirado de uma raiz de terra seca. Então percebe que ele subiu de uma raiz de terra seca. Ele foi tirado. Porque a Bíblia fez questão de mostrar que a terra era seca para ele. Irmão, a terra seca é uma terra que não tem proveito. Por isso que Jesus foi tirado de uma terra seca. Está mostrando que o verdadeiro cristão tem que entender que o mundo não tem proveito para ele. Você está entendendo? Por isso que 1 João vai dizer que o mundo e sua cobiça passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Percebe que a Bíblia foi clara em dizer que Jesus foi tirado de uma raiz de terra seca. Ou seja, ele cresceu como um broto, como uma planta aqui, mas foi tirado de uma raiz de terra seca. Jesus disse, eu não vim por conta própria, foi o Pai que me enviou. Ou seja, ele veio, mas percebe que ele vai ser tirado com uma raiz de terra seca. É o Pai mostrando, filho, você vai ir, mas tem que entender que a terra é seca para você, a terra não tem proveito para você. Por isso que ele falou para Pilatos, se o meu mundo fosse daqui, meu reino fosse daqui, meu discípulo lutaria por mim. Mas não é daqui, eu fui tirado de uma terra seca, a terra não tem proveito para um verdadeiro cristão. Aí você vê as pessoas usando aquele versículo e falando, vamos comer o melhor dessa terra. Está escrito que a gente vai comer o melhor dessa terra, irmão. Esse versículo Deus estava baseando na terra prometida. Trazendo para o dia de hoje, a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus foi tirado de uma raiz de terra seca. Agora eu quero que você entenda uma coisa, tem gente que usa esse versículo e fala, a gente vai comer o melhor dessa terra. Está repreendido. A terra que Deus estava falando era a terra de Canaã, filho, era uma terra que manava leite e mel. Trazendo para os dias de hoje, atualizando o que Deus estava falando, trazendo para os dias de hoje, qualquer terra que Deus tem para a gente, não é aqui, é a Nova Jerusalém. É isso que o povo tem que entender, está escrito que a gente vai comer o melhor dessa terra. Irmão, era a terra de Canaã que esse versículo está baseado, uma terra prometida. A promessa que Deus tem para a gente hoje não é uma terra de Canaã, mas é ir morar com Ele, na Nova Jerusalém. É isso que você tem que entender, amigo. Só que uma coisa que eu quero que você entenda, olha que Jesus, está escrito, não é o que eu estou falando, está na Bíblia. Ele foi tirado com uma raiz de terra seca, está mostrando que ele subiu e saiu de uma terra seca, foi tirado com uma raiz de terra seca, mostrando que a terra não tinha proveito para Jesus, por isso que ele foi tirado. Aí você vê lá em Tiago 4,4 está escrito, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, portanto todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por que Tiago usou a expressão adúlteros? Quem ama o mundo é considerado como adúltero. Porque é infiel para com Deus. Não tem como amar o mundo e ser amigo de Deus. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Mas peraí, se eu estou no mundo, presta atenção, eu estou no mundo, faço parte do mundo, você está no mundo, só que você não pode amar o sistema do mundo. Porque o sistema é do diabo, não é o mundo que é do diabo, irmão. A Bíblia diz o mundo já é do maligno. Só que você pegar para ler em Mateus 4, quando Jesus é tentado pelo diabo, o diabo vai mostrar os reinos do mundo. Ó Jesus, os reinos do mundo foi me dado. E tudo isso eu te darei se você se prostrar. Estou falando do sistema, ou seja, você está no mundo, mas você tem que entender que o sistema do mundo não pode fazer parte de você. Por isso que lá na oração de João diz que Jesus, quando ele vai orar para os seus discípulos, diz, Pai, eu rogo, não para que os tire do mundo, mas para que os livre do maligno. Percebe que Jesus falou, Pai, eu não estou rogando para você tirar eles do mundo, porque eles estão no mundo, eles estão com o pé no mundo, mas que os livre do maligno, para que o sistema não corrompe eles, Pai. Eles estão no mundo, Pai, mas livra eles do maligno. Não estou rogando para tirar eles do mundo, porque eles estão aí, vai ser inevitável. Eles não vivem no mundo, eles estão no mundo, mas não pode fazer parte do mundo, não pode fazer parte do sistema do mundo. Você está entendendo o que Deus está falando conosco nessa palavra? É muito forte, irmão. Eita, Jesus. Aí você vê pessoas falando que está servindo a Deus e está amando o mundo. Irmão, a Bíblia é clara em dizer que ama o mundo é inimigo de Deus. Não tem como amar a Deus e amar o mundo, não tem como. Não tem como. Ou seja, você está com o pé no mundo, mas tem que estar com o coração e na mente em Deus. Agora a pessoa que fala que serve a Deus, está com o pé no mundo, coração no mundo, e tá com o nome de Deus na boca, irmão, não tem como. Não tem como. A Bíblia foi bem clara em dizer que Jesus foi tirado daqui com uma raiz de terra seca. Ele subiu diante do Pai como raiz de terra seca. Ele foi tirado de uma raiz de terra seca. Isaías 53, versículo número 2. Isaías diz que ele saiu daqui com uma terra seca, mostrando que a terra não tem proveito para um verdadeiro cristão. Um cristão tem que entender que a terra não é beneficiada para ele. Não é um lugar para ele habitar para sempre. Filho, você está aqui de passagem. O verdadeiro cristão tem que entender que a terra é seca para ele. O mundo é seco para você.
Você está aqui, mas não pode amar as coisas do mundo. Você quer ver uma coisa? Você lembra de 1 Samuel capítulo número 8? A Bíblia fala que o povo começou a olhar para as outras nações e viram que as outras nações tinham rei, só eles que não tinham. Eles vão falar: Samuel, queremos um rei porque os outros povos vizinhos têm, só a gente que não. Começaram a se igualar com as outras nações vizinhas, começaram a se igualar com o vizinho. Filho, Deus não chamou você para ser igual ao seu vizinho. Deus não chamou você para ser igual fulano, igual ciclano. O verdadeiro cristão tem que fazer a diferença. É não ser corrompido com o mundo. Tá no mundo, mas não ser corrompido com o mundo, irmão. A Bíblia é clara em dizer que Jesus foi tirado daqui com uma raiz de terra seca, mostrando que a terra era seca para ele. É isso que você tem que entender, filho. Olha que tremendo, não é o que eu tô falando, irmão. Esse versículo é muito forte, tava tentando entender. Peraí, raiz de terra seca, tu tá mostrando que a terra não tinha proveito para ele. É Deus ensinando em você. Porque o mundo e seu cobiça passará, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. É estar no mundo, mas fazer a vontade do Pai neste mundo e não ser moldado pelo mundo. Deus não quer que você seja moldado pelo mundo. O que Paulo falou? Não vos conformeis com este mundo, mas renovar o vosso pensamento. O que Paulo falou? Não se iguala com o mundo, não se molda com o mundo. Em 1 Samuel 8, o povo estava se comparando com os outros vizinhos, se moldando com o povo, com as nações vizinhas, se moldando com os ímpios. Deus não chamou a gente para se moldar com este mundo. Deus chamou a gente para estar nesse mundo, mas não fazer parte do sistema do mundo. Eu não acredito que travou. Por isso que a Bíblia vem clara dizer que o mundo... Olha que negócio tremendo. Por isso que a Bíblia vem clara dizer que o mundo é passageiro para o verdadeiro cristão. Ele tem que entender para buscar as coisas do alto. Porque a terra é seca. A terra foi seca para Jesus. Foi tirado daqui com uma raiz de terra seca. Ou seja, ele foi como um broto. Ou seja, foi como um broto. Uma planta ele cresceu. Mas foi tirado. Ou seja, estava aqui, mas entendeu que a terra era seca para ele. Você está aqui, mas tem que entender que o mundo não tem proveito para você. Reflita nessa palavra em nome de Jesus que o Senhor fale contigo.